Você já imaginou você está trabalhando e de repente alguém chegar no seu trabalho e falar assim: olha, invadiram a sua casa, levaram refém os seus irmãos, alguns fugiram e a situação está terrível. Queimaram a casa, destruíram com tudo. O que você faria nessa situação? Olá, amigos e amigas, irmãos e irmãs, sejam todos bem-vindos a mais um devocional e palavras bíblicas aqui no nosso canal. É muito bom ter a sua companhia, ter a sua presença aqui conosco, tá bom? Sou o pastor Nilton Soares e vamos juntos falar um pouquinho dessa história. Essa história aconteceu com Neemias. Neemias estava trabalhando, ele era copeiro do rei, era um judeu. E de repente o exército babilônico entrou em Jerusalém, destruiu a cidade, queimou a cidade toda, levou a sua família, levou o povo. Alguns morreram, outros ficaram em cativeiro. E Neemias, a partir daquele momento, estava determinado a fazer uma coisa: reconstruir a cidade, reconstruir os muros de Jerusalém. De repente você fala: pastor Nilton Soares, o que essa história tem a ver comigo? Pois é, eu quero fazer um paralelo dessa história, desse texto bíblico com a sua vida. Anota essas três palavras: foco, visão e determinação. Anotou? Pois é. A partir daquele momento em que Neemias recebeu essa notícia, ele foi ao rei, pediu autorização para voltar à sua cidade. Ele queria saber como estava aquela cidade, ele queria reconstruir. Ele recebeu autorização do governador, foi com a carta, ele estava livre, estava totalmente disposto a reconstruir aquela cidade. Agora, você acha que foi fácil Neemias reconstruir os muros de Jerusalém, reconstruir aquela cidade? Você acha que foi fácil ele tomar essa decisão? Aí eu faço um paralelo com você. De repente, a sua cidade, a sua vida, ela está em ruína. É verdade. Ela está em ruína e não é de hoje. Há muito tempo a sua vida está em ruína. E assim como fez Neemias, ele foi determinado, ele teve foco, visão e determinação. Eu gostaria que você tivesse também exatamente esses três itens: foco, visão e determinação. Quando Neemias chega, ele começa a organizar o povo, ele começa a falar: vamos reconstruir. Só que ele teve oposições. Pessoas que não queriam que a cidade fosse reconstruída. Neemias tem uma visão extraordinária, a visão que Deus dá para ele para reconstruir aquela cidade, depois ir atrás daqueles que levaram a cativeiro e voltar novamente para a sua cidade. Só que ele encontrou oposições. Quando você quer construir alguma coisa, sempre encontrará oposição. E o que você faz quando contra a oposição? Você desiste? Você discute com as pessoas? Você acha incapaz de construir alguma coisa na sua vida? Olha, em Neemias capítulo 4, diz assim: e sucedeu que, ouvindo Sanbalate, que edificávamos o muro, ardeu em ira, se indignou muito e escarneceu dos judeus. Neemias encontrou a primeira oposição. Levantou-se um homem chamado Sanbalate e começou a zombar de Neemias. E de repente acontece com você a mesma coisa. O seu projeto que não sai do papel, você conta com as pessoas e as pessoas zombam de você, não te dão força e você fica desanimada. Você não constrói porque você está ouvindo o que as pessoas estão falando a seu respeito. E falou na presença de seus irmãos do exército Samaria e disse: que fazem esses fracos judeus? Vamos permitir isso? Sacrificarão? Eles vão acabar num só dia? Vivificarão os montões do pó de pedras que foram queimados? E estava com ele Tobias, o amonita,
e disse: ainda que edifique, contudo, vindo uma raposa, derrubará facilmente o seu muro de pedra. Ouve, ó Deus, que somos tão desprezados, Neemias fala, e torna a sua vergonha sobre a sua cabeça e torne por presa na terra do cativeiro. E não nos cubra de iniquidade e não te risque diante do teu pecado, pois se irritarão na presença dos edificadores. Porém, os edificamos o muro e todo o muro se fechou até a metade, porque o coração do povo inclinava a trabalhar. Presta atenção nessa história. É uma história linda, onde Neemias começa a reconstruir os muros de Jerusalém. Ele encontrou oposição. Não dá para ler o texto todo, vou ocupar muito tempo, deixa eu simplificar para você. Teve dia em que ele recebia piada, como nós lemos agora. Você não vai edificar? Você acha que você vai edificar isso aí? Essas pedras que desmontaram, esse montão de poeira que está aí, você vai ter capacidade de fazer isso? Você porventura vai sacrificar? A resposta de Neemias sempre foi uma: eu estou fazendo uma grande obra, não tenho tempo para ficar ouvindo conversa alheia. E é isso que você precisa fazer, querido, querida. Você precisa ter foco, visão e determinação naquilo que você quer construir na sua vida. Neemias tinha um foco, ele queria reconstruir. Ele tinha a visão que o próprio Deus deu para ele. E determinação. Podem falar, podem caçoar, podem zombar. Eu não vou desistir. Eu tenho um propósito. Eu tenho uma fé. Eu tenho um objetivo. E é isso que você precisa entender. Você talvez já riscou, no seu caderno um monte de projetos. Muita coisa passou pela sua cabeça. Só que você se deixa se contaminar com palavras alheias. Isso não vai dar certo, eu já tentei, você não vai conseguir, você não tem capacidade, não é assim? E você acaba desistindo. É verdade. Talvez você quis construir um salão de cabeleireiro, você quis ter um projeto aí de escritório, você quis, enfim. Você quis construir alguma coisa para você. Mas as palavras que você ouviu nunca foi palavra de incentivo. Sempre foi palavra de desmotivação e mais, de inveja. E você, por não ter foco, visão e determinação, você deixou tudo para lá. Você desistiu de tudo aquilo que Deus colocou no seu coração. Neemias tinha um foco. O foco dele era reconstruir o muro. Ele tinha visão dada pelo próprio Deus, porque ele orou antes de sair, que ele trabalhava lá no palácio, ele era copeiro do rei, uma profissão naquela época muito importante de confiança. Ele preparava tudo para o rei. E quando o rei deu autorização, ele orou a Deus, ele pediu sabedoria. E com essa sabedoria, ele colocou no coração esses 3 pilares: foco, visão e determinação. Olha, levou, sabe quantos dias? 52 dias apenas para reconstruir aquela cidade que fora destruída. Fogo, humilhação, família distante, cativeiro, foram todos resgatados, voltaram para a sua cidade. Você precisa, querido, querida, reconstruir a sua vida. Eu não sei aonde foi queimada a sua vida. Eu não sei aonde foram os montões de poeiras que caíram, deixaram você sem visão. E você talvez hoje está sem direção, você não sabe o que fazer da sua vida. Porque tudo que você tentou construir sempre teve palavras para desanimar você, deixar você no chão, e você sempre deu ouvido a essas pessoas. Eu quero que você entenda que quando você tem esses 3 pilares, foco, visão e determinação, você vai reconstruir a sua vida assim. Você vai fazer aquele projeto que está na gaveta. Você vai sair do sonho e o seu sonho vai virar uma realidade. Agora faça como Neemias. Não permita que as palavras alheias venham te paralisar. Quando Neemias recebia mensageiro e falava: olha, estou fazendo um grande trabalho aqui, um grande projeto, eu não tenho tempo de ouvir isso, eu não posso parar. E talvez seja esse o problema seu. Você sempre dá ouvido às pessoas.
você sempre para com seus projetos. E por isso que ele nunca sai do papel. Porque as pessoas invejosas, elas não constroem nada. E por verem outros construindo, elas querem destruir. Então tenha cuidado, guarda a sua mente dessas pessoas. Seleciona a amizade. Não ouça, não fique com palavra alheia na sua mente, mas tenha sempre vivos três pilares, foco, visão e determinação. Qual é o foco que você tem? O que você quer fazer? O meu foco para 2026, pastor Nilton, é construir algo na minha área que eu me formei. Ok, fica nesse foco. Visão, ore a Deus, pede que Deus te ilumine de visão, como você vai realizar o que está no seu coração, o foco. E terceiro, determinação. Pode acontecer tudo, mas você não vai desistir do que Deus colocou no seu coração. Lembre-se, Neemias encontrou muitas oposições, muito. Ele reconstruía os muros, com cimento e do outro lado com a espada na mão. Ele estava vigilante a todo momento. O que tinha que acontecer, ou poderia acontecer. E você tem que guardar também tudo que Deus colocou para você. Guarda. Não fale com qualquer pessoa que Deus colocou no seu coração. E vigia a todo tempo o que você quer fazer, pretende fazer. Lembre-se, foco, visão e determinação. Eu tenho certeza que o seu sonho vai sair do papel e você vai construir aquilo que você tem sonhado há muito tempo. E talvez vai reconstruir como Neemias. Você sempre tentou, mas nunca concluiu. Esse é o tempo. Você vai, com certeza, reconstruir a sua vida. Tá bom? Olha, se chegou ao finalzinho desse vídeo, eu peço por gentileza, se inscreva no canal, deixa um like, comenta, fala um pouquinho do seu sonho, do seu projeto. Eu quero orar por você. Eu tenho certeza que Deus vai te dar visão extraordinária para você construir ou reconstruir a sua vida, tá bom? Um grande abraço, Deus abençoe e se vê no próximo vídeo.